no ar mais uma edição do programa Logradouros e hoje iremos falar de uma catástrofe natural que deu lugar a um espaço lindo de lazer e recreação. Estou falando do Parque Ecológico João Domingos Coelho, o famoso Buracão. Propriedade esta que há anos atrás pertenceu ao senhor Nicolau Carpentieri, onde continha um grande piscinão de concreto que chamava a atenção de muitos. No meu tempo de criança aqui existia um piscinão, uma piscina cimentada, bem tosca, certo? Mas que a gente economizava durante a semana alguns trocados para nos domingos à tarde vir tomar banho na piscina do Carpentieri. Isso era famoso. E depois, com o tempo, o velho Carpentieri faleceu. Isso aqui mudou de dono a propriedade, até não sei quem foi que assumiu, certo? E foi um pouco de abandono por parte dos poderes públicos na época. E foi se formando uma pequena erosão de começo. O que era apenas um córrego d'água foi se tornando uma grande erosão. Assis, uma cidade com solo arenoso, recebia uma grande quantidade de águas vindas de muitas localidades do município em um só lugar, sendo assim, ocasionando um imenso buraco. Água da Vila Xavier, lá para cima do Mercadão, lá da Rangel Pestana, da Dom Antônio, tudinho lá, essas águas vêm tudo aqui. Não é que vem tudo aqui, do buracão. Na década de 60, uma tragédia fez com que o buracão virasse motivo de tristeza e preocupação, fazendo com que os poderes públicos olhassem com outros olhos para o local. E a partir daí, atitudes foram tomadas. Houve até morte de 5 crianças durante uma chuva muito grande de verão, que veio de repente e carregou essas crianças. Passava o riozinho onde houve, né, veio a água e levou essas crianças brincavam, eu acredito, né, nesse riozinho pequeno, e que com a chuva forte veio e carregou, né, que foi uma tragédia na cidade. E a prefeitura que até fez o enterro, que era de crianças, tudo lá da Vila Coelho. Tempos antes do ano de 1982, o espaço era repleto de jabuticabeiras, casas e sítios. E a primeira vez que eu conheci o Buracão, que hoje seria o Parque Ecológico João Domingos Coelho, eu fazia estágio de professora e passei pela rua que se chamava Otacília Dorácio Mendes. E quando eu passei para ir numa escola, escola professora Cleofânia, que tem na Vila, chamaria Vila Coelho naquela época, eu me deparei com aquela chácara imensa, que era a primeira vez que eu passei lá. E o que me chamou a atenção? Muitas jabuticabeiras e muitas pés de mangueiras, né? E era enorme aquilo. E eu não conhecia. Foi a primeira vez que eu passei, em 63, para fazer um estágio numa escola. E passaram-se os anos, né? Eu fui justamente morar ali perto, ali de lado, que meu sogro, João Domingos Coelho, tinha as casas. Então, inicialmente, quando eu casei, fui morar numa casa localizada ali em frente à chácara. A estrutura de recuperação do parque foram várias tentativas municipais, inclusive regionais, jogos de estado, de governo, mutirões de caminhões, trazendo terras e terras para tentar conter a grande erosão. Foi aí que surgiu um projeto. Nós tivemos um desafio esse, que a cidade de Assis estava sendo absorvida por uma vossoroca, qual essa que é aí nas mediações do Assis Tênis Clube, que é hoje o nosso buracão, tão famoso buracão. Através de um projeto que foi feito no Departamento de Águas e Energias, que ele fez um projeto para a cidade de Assis, nós fomos os primeiros a executar uma obra que teoricamente só tinha no papel. Então nós usamos gabiões, usamos bidim, usamos várias técnicas que na realidade não existiam até então. E nós fomos uma cobaia que deu certo. Então Assis, graças àquela técnica que foi aplicada nos anos de 77, 78, nós conseguimos com que a vossoroca fosse contida. A gente entrou para dar uma humanizada naquele espaço, que uma vez recuperado o Parque Buracão, o buraco sendo resolvido, estabilizado as vias, as casas no entorno, que houve desapropriações, várias casas tiveram que ser removidas daquele local, o local ficou abandonado durante muitos anos. Então o mato foi tomando conta, estruturas hidráulicas extremamente importantes para a condução das águas, para manter a estabilidade daqueles barrancos, foram sendo entupidas, foram sendo danificadas com lixo, com diversas ocupações naquele local. Quando nós chegamos, nós chegamos com esse cenário.
O que fazer com aquele espaço que tinha sido recuperado, o projeto de paisagismo daquele espaço pós-recuperação é de Rosa Clias, uma das maiores paisagistas desse país. Quer dizer, houve toda uma preocupação na época de fazer uma recuperação não só da estrutura, do terreno, mas também paisagística, né? Isso se perdeu ao longo dos anos, que não houve uma manutenção. Por outro lado, a cidade cresceu no entorno do parque. A cidade estava contida naquele limite ali é quase que o final da cidade, e o Maria Isabel lá no fundo, então alguns canais, alguns caminhos, algumas estradinhas passavam por ali. A cidade estava basicamente contida naquela região. A cidade se expandiu, e o que era aquele buraco abandonado, quando nós chegamos, a gente se deparou com uma enorme área, com um potencial extraordinário de ocupação, de lazer e recreação para a população, abandonado no centro da cidade. Romeu Bolfarini, nascido nas imediações do parque e com lembranças da infância referente ao lugar, presenciou tentativas de outros prefeitos ao conter a imensa erosão. Eu nadei, eu brinquei ali no Parque do Buracão. A gente ia pegar peixinho, etc., por ali. Isso faz parte da minha história, da minha memória. Mais tarde, eu me elegi vereador, né? E me tornei uma pessoa extremamente preocupada com tudo o que acontecia na cidade, com todo o seu contexto. E já naquela época eu idealizei, eu pensei em dar uma utilização ao Parque do Buracão. Tanto é que fui eu, o vereador, que denominou o Parque do Buracão, homenageando uma personalidade, uma figura da história de Assis, de uma das famílias importantes de Assis, que é a família Coelho. Depois me elegi prefeito e, obviamente, a gente começou a trabalhar para transformar a cidade de Assis num espaço ambientalmente correto. Depois que foi feito o projeto, foi feito o levantamento, foi calculado e foi colocada as galerias de água pluvial. Foi colocada a tubulação, então hoje ela chega aqui no buracão tudo disciplinada. Você já viu aí, ela cai dentro desses canal aí, os tubos, jogando as águas tudo nesse canal. E desce naquele canal de pedra através dessa tubulação aí. E tem essas escadas de dissipação para tirar a velocidade da água para chegar lá embaixo, para não danificar lá. E na parte de baixo, depois da Parabellini, foi feito umas três dissipadores. Um ali no Tênis Clube, outro ali em frente ao Tonicão. E tem um outro mais lá para baixo, para não deixar formar erosão lá embaixo, porque lá não tem canal e não tem galeria. Então foi feito aquelas paredes lá para segurar a erosão. Aí veio a outra etapa, na época do Romeu, quando o Romeu era o prefeito. Daí foi feito foi fechado de alambrado, foi feita essas pistas aqui, foi embelezado, né? Foi feita essa escola de meio ambiente que tem ali. Foi feito os quiosques que tem lá. Agora aquelas mangueiras, jabuticabeira, ali era uma chácara. Já lá a chuva não foi salvado. Então a erosão não comeu aquilo ali. Então ficou aquela beleza que hoje o povo usa, aproveita daquilo lá, que dá muita manga, jabuticaba. Aquele buracão feio virou num parque muito bonito. Nós tínhamos idealizado um amplo projeto transformando aquele espaço degradado que era o buracão no Parque do Buracão. Então, essa foi a grande ação que nós fizemos no segundo mandato. Logicamente, isso demandava muito recurso e a prefeitura sozinha não tinha condições de arcar com todos esses investimentos. Então, nós contamos na época com o deputado federal Hélio César Rosas, que havia sido meu ex-vice-prefeito. No meu primeiro mandato, ele era deputado federal e vice-prefeito meu. E no segundo mandato, ele era deputado federal e, graças a ele, nós conseguimos que ele fizesse uma emenda parlamentar na Câmara Federal, destinando R$800 mil na época para a concretização do Parque do Buracão. O Arildo fez todo um levantamento daquela área, elaborar um projeto que eu achei fantástico e aí nós fomos atrás de recursos para implementá-lo. Só que naquela época as emendas parlamentares não eram obrigatórias.
parlamentar apresentava a emenda e o governo federal liberava ou não, diferente de hoje que elas são obrigatórias. O governo federal é obrigado a liberar os recursos que os deputados destinam. O Brasil passava por dificuldades econômicas muito sérias. Nós tivemos 5 crises econômicas mundiais e o dinheiro era muito escasso. Enfim, nós apresentamos o projeto no Ministério do Meio Ambiente, o projeto foi aprovado, mas os recursos não eram liberados. Então, a ação política foi decisiva para que isso acontecesse. À época, o secretário da Casa Civil era um deputado que era amigo nosso, amigo do professor Ulisses Guariba, o deputado Aloysio Nunes Ferreira. E o Aloysio, chefe da Casa Civil, nos abriu as portas para que a gente tivesse um acesso direto com o presidente da República, que era também nosso amigo, pessoa que a gente conhecia, Fernando Henrique Cardoso. Então nós fomos direto com o presidente da República e ele autorizou a liberação dos recursos para que a gente executasse o projeto do Parque do Buracão. Quando nós fizemos o projeto do parque, ele estava finalizando a construção do Museu de Arte Primitiva, né, com recursos também de patrocinadores de telecomunicações, mas ele não estava em atividade. Então a gente pensou, bom, se ele vai haver ali um Museu de Arte Primitiva, que é a identidade da cidade, né, é cara da cidade, isso é de senso comum, a comunidade entende a importância do Museu de Arte Primitiva. Do outro lado já existiam as quadras de esportes, porém abandonadas, porque ali era um mato escuro, né, um terreno, já não se falava mais em erosão, era realmente um buracão, mas com um aspecto de abandono. E o Museu de Arte Primitiva chegando ali. O Museu de Artes Primitivas deu-se início no ano de 1983 através de José Nosório Binesse, um antigo historiador da cidade de Assis, apaixonado pela arte primitiva. Ele é colecionador também, ele colecionava na casa dele diversas obras de artistas primitivistas, né? Ou naif, né? Que eles falam, né? Então, ele, como foi juntando muitas obras na casa dele, ou no escritório dele, ele resolveu, então, em 83, procurar a Prefeitura Municipal de Assis, intuito de fazer um museu de arte primitiva na cidade. E com esse intuito, ele doou para a Prefeitura mais de 200 obras da coleção particular que ele tinha. E dessas 200 e poucas obras que ele tinha, 104 obras eram do Ranchinho, né, o pintor assisense. E a Prefeitura Municipal de Assis escolheu então o Parque Ecológico do Buracão, né, que é o João Domingos Coelho, para se fazer então um museu de arte primitiva na cidade. Hoje, o museu conta com 517 metros quadrados de construção. Então a gente vai juntar o museu com a pista de caminhada, com a escola, e aí nasce a Escola Aberta do Meio Ambiente como um setor de difusão, discussão e interação das questões ambientais da cidade. A Escola do Meio Ambiente existe desde 1992, sendo utilizada de várias formas, comportando reuniões da comunidade, palestras, circuito de palestras, até que ela começou a ser utilizada pelos conselhos. Se constituiu um espaço onde todos os conselhos se reuniam, até mesmo toda a documentação dos conselhos permanecia no espaço, até que em 2007 ela foi realmente utilizada como escola do meio ambiente. Então o que acontecia? As crianças das escolas de período integral, elas iam até lá para poder ter as capacitações de meio ambiente. Então elas saíam das escolas, ficavam lá por 2, 3 horas e retornavam para suas escolas. Essas oficinas, hoje, elas são contempladas dentro de cada escola de período integral, mas o espaço da escola ele continua aberto para capacitações, para palestras, visitações, né? Então, dentro do Parque Buracão, a gente tem aquele espaço adequado para a realização de educação ambiental e continua lá aberto. Então, as escolas todas da região, as escolas do município, independente do nível, se é municipal, estadual ou escolas particulares, elas agendam visitas, né, pré-agendam visitas, e dentro de um plano de trabalho a gente propõe as atividades para as escolas. Nós geralmente fazemos comemorações aos dias, a gente tem aí o Dia do Meio Ambiente, o Dia da Árvore, o Dia da Água, e a gente procura enfatizar mais ações nesses dias especificamente, aproveitando para as crianças saírem um pouquinho do espaço escolar.
Hoje a Escola do Meio Ambiente será sediada pela Secretaria do Meio Ambiente, mas sem deixar de receber visitas agendadas por escolas e a população. A intenção disso é dar tanto uma melhor estrutura para os nossos funcionários, né? Nossa secretaria está crescendo e a gente precisa de um espaço maior e mais centralizado para conseguir atender a população. Os projetos acontecerão lá como sempre acontecem. As escolas ligam, querem conhecer, mostrar as espécies de árvores que tem no local. Temos um projeto lá também que agora facilita a gente desenvolver uma trilha ecológica, né? Uma trilha autoguiada. Então ali a gente vai poder melhorar e implantar novas propostas. Um dos pioneiros do ramo empresarial na cidade de Assis, João Domingos Coelho, foi dono de uma fábrica de macarrão, posteriormente de farinha, depois de sabão e, por fim, Samave, uma concessionária no município. Ele era um iniciador ali da região, da vila, né? Era Vila Coelho, depois passou a ser Vila Operária, para atender um pedido do padre Aloysio Bellini, para comemorar, vamos dizer assim, para homenagear os operários, ele pôs o nome de Vila Operária. E ficou Vila Operária, meu pai não se opôs a essa mudança de nome, entendeu? Ficou Vila Operária. Agora, por que deram o nome também do meu pai? Por quê? Porque o meu pai, a vida inteira, ele veio de Portugal, chegou no Brasil com 20 anos de idade e chegou aqui com uma trouxa de roupa nas costas e não sabia fazer nada, não sabia trabalhar, não tinha uma profissão definida. O que aconteceu com ele? Ele comprou um machado, um traçador, quando a gente falava na época, que usava para cortar madeira, um machado, e foi trabalhar na região de Ribeirão Preto, mais precisamente na cidade de Barretos, na região de Barretos. Então, meu pai foi uma pessoa que derrubou árvore a vida inteira. Assim, no início da vida dele, ele só derrubava árvore. Então, até meus sobrinhos, às vezes levam em tom de crítica, gozação. Ué, parque ecológico, por que deram o nome do nosso avô? Parque ecológico do Domingos Coelho, ele só derrubava árvore. Porque, normalmente, quem conserva, que seria o dono do mérito, mas ele era uma pessoa que derrubou a árvore a vida inteira. Eles queriam saber o porquê. Falei, porque seu avô derrubava árvores, mas era para o progresso da região, para fazer lavoura, para formar espaço para abrir fazendas e fazer o traçado da estrada de ferro da região lá. Foi todo, mais ou menos, não que ele sozinho, mas ele participou da derrubada das árvores. Então, como ele era um lenhador nato, um madeirista nato, então deram o nome do Parque Ecológico João Domingos Coelho. Essa proposta foi de um vereador, o senhor Milton Rocha. Ele fez o projeto, a propositura, a Câmara aprovou e o prefeito José Santilli Sobrinho homologou e ficou então definido ali, o local seria esse daí. Depois, quem veio fazer as vezes da inauguração, aí meu pai já tinha falecido, minha mãe também, quem veio fazer as vezes da inauguração foi o prefeito Romeu Bofaria. Nessa época foi feito ali aquela placa lá, uma salva de rojões, uma festa assim. Qual é o espaço que o assisense se apropria? Qual é o espaço público que o assisense ele vai e fala, esse espaço é meu, né? E Assis não tinha um espaço, não havia um espaço de grande porte que pudesse haver concentração de pessoas, que pudesse ter uma identidade com a cidade, que pudesse abraçar locais de eventos, que pudesse transmitir energias boas, de paz, tranquilidade. Foi aí que surgiu o parque. E o parque não era um parque de revegetação, porque naquela época tinha um horto, e as pessoas iam para o horto, que lá tem um lago, ele era aberto aos finais de semana para a população ia para o horto. Essa população ia para o horto porque as pessoas queriam um espaço de contemplação, de lazer. Aí nasce o parque com essa característica
ser um parque humano, que fosse uma identidade para a cidade. Porque naquele momento já havia acabado a construção do Museu de Arte Primitiva bem na esquina do parque. Dentro de uma das esquinas do parque, o Museu de Arte Primitiva estava se instalando naquele local. Então a gente pensou, meio ambiente, arte, cultura, espaço de recreação e lazer para a população. Esse é o local ideal e foi aí que nasce então o projeto do Parque Buracão, como ele está implantado lá. Inaugurado no ano de 1990 pelo prefeito Romeu Buffarini, o parque foi criado com a intenção de proporcionar às pessoas um local de bem-estar, onde elas poderiam sentar, ler livros, fazer piqueniques, terem um momento de lazer. Era costume, quando a gente fazia a festa de aniversário da cidade, 1º de julho, além do desfile, durante a semana, às vezes até uma quinzena, nós tínhamos uma ampla programação de festividades, nós trouxemos a orquestra sinfônica para Assis, nós fizemos apresentações teatrais, etc. E a gente sempre marcava com inaugurações de obras que nós estávamos fazendo, né? Então, a data foi escolhida especificamente porque a gente queria essa coincidência do aniversário e de entregar para a população de Assis um grande presente, que eu entendo que era um grande presente, que era o Parque do Buracão, o Parque João Domingos Coelho. Hoje o Parque Ecológico é visitado por muitas pessoas em busca de lazer, recreação, práticas de exercícios físicos ou até mesmo somente descanso. É um lugar assim bastante tranquilo, seguro para a gente trazer as crianças para brincar. Geralmente os fins de semana, né, que a gente traz a molecada para jogar bola e se divertir, correr. Aqui tem um espaço bem gostoso. Uma área verde, uma área tranquila, monitorada pelos policiais, né? Então tem bastante segurança para vir aqui. Para ficar jogando basquete com a minha irmã, ou com a minha mãe, ou com o meu irmão. Para bater um papo com os amigos. Todo dia, traz muita vida para a cidade. Que é um lugar de lazer muito bom, para a turma fazer uma caminhada, passar umas horas. Eu gosto de jogar futebol, com a bola da Copa do Mundo, com meu pai, com a minha mãe e com meu irmãozinho. E o programa Logradouros vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Curta nossa página no Facebook TV FEMA, através desse link aí no vídeo, e mantenha-se informado de todas as novidades. Entre em contato com a gente também pelo e-mail tvfema@femanet.com.br. Você pode mandar sugestões de temas que você quer ver aqui. Até a próxima, pessoal! Inspira Parque, por Helder Medeiros. Até que em meio ao caos da cidade, pouca sombra e muita complexidade, encontra-se um pedaço da natureza. Natureza rica com sua beleza. Um vasto livro de infinitas folhas, de conteúdo valioso e inestimável. Lá escritas grandes escolhas de um lugar planejadamente agradável. Quando procuro o equilíbrio, lá encontro, descubro, sinto em minha respiração um estado de espírito, uma renovação, um novo momento que os sentidos transportam ao coração e uma paz que nunca faz-se ausente. Porque a sombra das árvores nos presenteia com tudo aquilo que somos carentes. O que descrevo é meu resumo artístico do que a natureza faz em minha arte, em minha imaginação. E quando visito o Parque Buracão, com lápis e papel, ali sento e observo, abrindo toda a minha percepção. Então, dou-me conta de que a natureza nada faz em vão.